Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje a conversa é um pouco mais séria do que a normal. Nós estamos observando coisas muito sérias acontecendo tanto ao nível global como ao nível brasileiro e, evidentemente, aqui no Fora de Curva nós temos que tratar dessas questões, por mais que nós não gostemos delas, porque são coisas assim desagradáveis. Então vamos lá. Mas antes de começar essa conversa, eu queria colocar duas questões, diríamos assim, a priori, para termos um melhor entendimento do tipo de análise que eu vou desenvolver aqui. A primeira questão, a primeira afirmativa que eu vou dizer, e talvez você seja contra, talvez não seja, mas é como eu penso, é que todas, mas todas as ideologias que até agora surgiram no mundo, todas as análises sociais, todas as análises econômicas, elas estão muito longe de serem perfeitas. Todas elas são, sim, imperfeitas porque elas apresentam falhas, apresentam incoerências de um lado ou de outro. E assim, quem acredita cegamente em ideologia não está sendo inteligente, não está filosofando, está apenas sendo um fundamentalista, um religioso, mas um religioso não do divino, um religioso de palavras que podem ter coerência dentro de um texto, dentro de um livro, mas que verdadeiramente não conseguem reproduzir o que efetivamente acontece na natureza, o que efetivamente acontece em termos de relações sociais e econômicas. Nenhuma formulação, seja ela filosófica, seja econômica ou de qualquer outra disciplina, não chegou, não conseguiu ainda, pelo menos nesse estágio que a nossa humanidade se encontra, a nos dar respostas precisas para os nossos problemas. O mais perto disso é física, mas ela está sempre mudando também. Esse é o primeiro a priori. E o segundo a priori é que, atualmente, agora em 2022, mesmo as democracias do mundo mais tradicionais, vamos falar de Estados Unidos, vamos falar de França, vamos falar de Reino Unido, vamos falar de outras que são realmente democracias históricas, elas estão evitando o debate aberto, o debate realmente livre. Simplesmente estabeleceram alguns moralismos, que é o pejorativo de moral, e quem não anda de acordo com essa dança é cancelado. Nós estamos num momento de muita obscuridade que, se pensar diferente, simplesmente se é eliminado do convívio social e do convívio de grupos de pessoas que não se conversam entre uns e outros. Então, nesse contexto, nós vamos entrar na questão global e depois na questão brasileira. E na questão global, nós não podemos deixar de centrar nossa análise na guerra que completa o segundo mês, Rússia versus Ucrânia. Então, vamos colocar alguns pontos objetivos. O presidente russo, o Vladimir Putin, certamente errou ao invadir a Ucrânia, tanto em termos estratégicos como éticos. Mas isso aí já é fava contada, já aconteceu e nós temos que conviver com essa situação. A solução mais fácil para o problema, que é uma coisa que eu contei no Fora de Curva algumas semanas atrás, seria a deposição do Putin, mas isso aí, pelo menos até esse momento, não mostra sinais de que vai acontecer. E nesse contexto, eu até vou dizer, a reação dos países da OTAN, dos ocidentais, foi lógica. Simplesmente eles defenderam, dentro dos conceitos ocidentais, é claro, que um país agredido, que estava em aproximação com o Ocidente, deveria ser de alguma forma defendido. Eu não tenho, vamos falar assim, em termos lógicos, nada a reparar a esse conceito, a essa concepção. Mas o problema é o seguinte: se nós vamos aprisionar a lógica, e eu pessoalmente tenho esse vício, eventualmente as decorrências dessa lógica podem ser muito sombrias. E é isso que eu quero ver com vocês. Olha só, como eu falei, o apoio bélico à Ucrânia, mesmo que seja justo, seja defensável, plenamente defensável, aumentou sim a agressividade russa, que está já sendo, muito provavelmente, segundo várias fontes, apoiada de forma escondida pela China. Olha o baita significado disso, gente. Então nós temos os ucranianos brigando com armas, vindas da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, de outros lugares, Eslovênia, Polônia,
E a Rússia, pelo jeito, conseguindo o apoio chinês, se não em termos de produtos bélicos, pelo menos na sustentabilidade da economia do país, o que é muito importante. Tão importante como o arsenal bélico que eles têm. E aí vamos continuar seguindo a lógica. Os dois países estão no equilíbrio de forças, e é o equilíbrio de forças que é extremamente destrutivo para os dois, e quem tiver a maior potência, quem tiver as melhores armas, tende a vencer esse conflito. E quais as melhores armas nesse contexto? Vamos ter que falar. A bomba nuclear. Então, gente, lamentavelmente eu tenho que dizer que se nós, de novo, seguirmos a lógica, o risco nuclear, mesmo a coisa mais indesejável que nós poderíamos pensar, está claramente aumentando. E agora vamos analisar um pouco mais de perto a questão russa. Como eu falei, o melhor dos cenários, e eu vou repetir isso de novo lá na frente, é a deposição do Putin. Isso não acontecendo, qual é as alternativas que esse sujeito tem? Admitir a derrota nesse conflito seria fazer com que na gestão dele próprio a Rússia abrisse mão ou não tivesse mais apito no protagonismo global. E muito provavelmente isso faria com que a força militar russa desmoralizada inspirasse outras repúblicas dentro da própria Federação Russa a buscar sua independência. Me parece que são 18 repúblicas lá com potencial separatista. Seria simplesmente a dissolução do maior país do mundo. Isso importa só para a Rússia? Não, não importa só para a Rússia. Imagina quem está lá um pouco ao sul, a toda poderosa China, que assistiria, será que assistiria o seu quintal estratégico ao norte virar uma colcha de retalhos com toda a confusão que tem direito? Acho que não. Então, é profundamente lógico, e nós estamos falando de lógica nesse momento, que a China, sim, deu suporte econômico e eventualmente até bélico para a Rússia, porque se nesse caso manter sua integridade territorial, vai acabar no médio e longo prazo perdendo ou sendo absorvida em menor ou maior grau pela própria China. Ou seja, o país se desgasta, fica na mão dos chineses, os chineses com poderio econômico e com poder bélico crescente, logicamente dentro de um teatro de conveniências, vai abraçar toda aquela parte, todos aqueles 11% do mundo que representa a Rússia atualmente. No que eu imagino que o Putin não quer perder a contenda com a Ucrânia, está focado nisso, ele mentalmente já está aceitando essa relação de dependência com a China. E o lado da OTAN está mostrando muito claramente que vai bancar os seus conceitos, vai bancar as suas convicções e continuar apoiando a Ucrânia, mesmo fornecendo eventualmente até artefatos nucleares para esse país. Isso nos leva a quê? Se não houver um acordo de bastidor que, a meu ver, vou repetir, não pode existir com o Putin no poder, esse conflito ele vai se disseminar, sim, pela Europa, olha só o que está acontecendo na Moldávia, pela Ásia e eventualmente até pela Oceania e América do Norte. E você sabe muito bem o que eu estou falando, e isso nada mais é do que a decorrência lógica de uma rodada de pôquer muito perigosa. As cartas estão dadas, e se o jogo continuar, não tem muito mais escapatória em relação a isso. E aí, gente, qual é a solução? Só tem uma: quebrar a lógica. Isso pode ser feito? Claro que pode. A proposta que eu tenho, não é proposta, pelo menos o desejo que eu tenho, de que deponham o Putin, em vez de colocar a culpa no país, coloca no indivíduo só, acabam prendendo ele, condenando ele, seja o que for, colocando depois panos quentes na situação e nos bastidores buscar um novo acordo de equilíbrio geopolítico, é a situação mais palatável. Se isso não acontecer, talvez existam outras maneiras de quebrar essa lógica. Eu, pessoalmente, não estou enxergando agora, pelo menos. Espero poder enxergar um pouquinho mais lá na frente. Espero que vocês enxerguem, que alguém enxergue isso. Mas, eu vou dizer o seguinte: se a lógica não for quebrada nesse conflito,
podemos sim esperar pelo pior. E aqui no Brasil, em primeiro lugar, nós tivemos sorte de nos colocarmos de maneira neutra nesse conflito. Mas, a despeito disso, não podemos negar também que o nosso país, pelo menos em termos jurídicos e em termos de discurso, está numa brutal de uma guerra interna. Essa guerra, eu vou deixar bem claro, não é da população. A população até tem sua torcida, sua opinião, mas essa é uma batalha, um conflito que envolve o que eu vou chamar de oligarquias do governo. Ou seja, quem quer mandar no pedaço aqui. Nada a ver com quem trabalha para viver seu dia a dia e realmente para fazer a riqueza e a prosperidade do país. São só os gestores públicos se bicando, mas de uma maneira muito séria, e isso sim tem potencial de se disseminar pela população. E aqui, gente, eu não vou fazer nenhuma defesa ideológica do governo federal ou da oposição. Para mim, como eu já falei antes, a ideologia virou um mero culto de personalidade rasa de todos os lados. Isso tanto no âmbito global como aqui brasileiro. Então eu não vou puxar brasa para nenhum dos lados. Eu quero trabalhar com fatos, que é uma coisa que vem acontecendo cada vez menos nos nossos meios de comunicação. E aí, vendo fatos, o que eu vou dizer? Talvez alguns não gostem aí. Eu tenho que reconhecer que o Bolsonaro, o presidente brasileiro, ele se mantém por convicção própria ou por pura pressão dos inimigos, dos opositores, ele se mantém fiel à Constituição. Ele não está dando golpe nenhum, apesar de atribuírem a pecha de golpista a ele. Por outro lado, olha o que o Supremo está fazendo. E aí sim eu vejo, com outras análises de outras pessoas, uma certa materialidade em burlar, em perpassar a Constituição brasileira. Vamos ver só. Os juízes do Supremo estão dando as costas à Carta Constitucional de 88 quando não respeitam o direito de opinião inviolável dos parlamentares. Isso está no artigo 53 da Constituição, que coloca bem claro: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E o deputado Daniel, me esqueci o sobrenome dele, ele falou besteira, mas ele pode ser punido por isso? Pelo artigo 53 da Constituição, não. E ele foi preso, botaram até tornozeleira nele, e fica claro que isso foi uma ação ilegal do Supremo Tribunal Federal, mesmo que tenha sido eventualmente chancelada pela própria Câmara dos Deputados. A outra coisa que nós estamos vendo agora, que o Supremo está dando as costas à Carta Magna, é questionar o indulto presidencial. Está muito claro no artigo 84, inciso 12 da Constituição. Outra coisa, questão do marco temporal das terras indígenas. Foi estabelecido numa jurisprudência do próprio Supremo que os territórios indígenas seriam aqueles demarcados na Constituição de 88, o que estava consolidado na Carta Magna de 88. Agora eles estão reavaliando, e com essa reavaliação, uma área que me parece equivalente a toda a região sudeste pode sair dos agricultores produtivos e virar terras indígenas. Imagina o impacto econômico e eventualmente até urbano disso, porque muitas dessas terras, segundo esse novo conceito que estão querendo colocar, diz que se em algum momento os indígenas ocuparam aquelas terras, elas são deles. Então muita cidade vai ter que sumir. Pensando bem, se é assim, vamos voltar lá para antes de 1500, tudo isso aqui era de índio. Todos nós, a não ser os índios, vão ter que sair desse país. Está meio maluco isso, né? Mas o Supremo está levando a sério isso e está provocando vários conflitos, instabilidade, e estão sim virando as costas à Constituição brasileira. E nesse âmbito, pessoal, tem quem defenda, vocês podem assistir vários comentários naquele programa da Jovem Pan Pingo nos Is, o próprio jornalista Alexandre Garcia, que falam claramente que os próprios juízes do Supremo são aqueles que mais desobedecem à Constituição em nome de uma preferência política. É tudo que eles não poderiam fazer e estão fazendo.
E se isso é verdade, não estou usando palavras minhas, estou usando palavras de terceiros, aparentemente o golpismo vem da parte do judiciário. Me parece, de acordo com essa análise lógica, que o presidente Bolsonaro ele não está golpeando, ele está sendo golpeado. E sendo golpeado, eventualmente ele está sendo forçado a reagir também fora da Constituição. Por isso que ele fala tanto das 4 linhas. Será que é essa forçação de barra que a posição a ele quer fazer? E será que ele vai ser ingênuo a ponto de fazer isso sem ter o devido respaldo político em outras esferas? E aí, mais uma vez, e lamentavelmente, a lógica está nos levando a enxergar um ponto de ruptura. Quem será que vai vencer? Será que vai ser mais forte? Se for o mais forte, quem é o mais forte? E eu pergunto mais, pessoal. Existe o mais forte? Não estou falando hoje, estou falando de longo prazo. Eu, pessoalmente, não tenho resposta para isso. Será que alguém tem? E por hoje, o Fora de Curva fica por aqui. Espero que você tenha apreciado o conteúdo desse vídeo. E se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse material com a sua rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até breve. Um forte abraço em cada um de vocês. Espero que tudo isso aí se acalme, tanto no âmbito global como brasileiro, nos próximos dias ou semanas. Então, tchau, gente. Até amanhã.